Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2022, finalizando o mês de fevereiro. Inicia agora mais um estudo da Revista Espírita. Estamos no estudo de número 37 do ano de 1860 e os estudos anteriores, 1858, 59 e os 36 estudos anteriores aí do ano de 1860 já estão disponíveis em nosso canal do YouTube, que pode ser acessado acessando o nosso site www.obreirosdosenhor.org.br, e lá também você vai encontrar um vasto material da doutrina espírita, outros cursos, palestras, Evangelho no Lar, enfim, material muito bom aí para o nosso aprendizado, que deve ser contínuo. Então, nós estávamos terminando, né, o mês de julho da revista de 1860, e aí terminamos na semana passada, e agora vamos iniciar um novo mês aí, e Kardec, como de costume, ele tinha o boletim, né, as atas, a leitura das atas de todos os trabalhos que foram feitos. Eu vou primeiramente passar um recado que Kardec pediu aqui, né? Tem um aviso aqui de Kardec. Então, Kardec avisa que o escritório da Revista Espírita e o domicílio particular do senhor Allan Kardec foram transferidos para a rua Saint-Étienne, número 59, passagem Saint-Étienne. Então, o pessoal lá da época lá, né? Kardec teve uma mudança aí nesse período. Bom, então vamos lá. Começamos agora, então, a leitura dos boletins da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ele vai fazer, né, um retrospecto aí das últimas reuniões que ele teve. Eu convido aí o Pereira para dar início nessa leitura para nós. Pode ser, Pereira? Sim. Então, boa tarde a todos. Então, como o Lelo já fez aí as devidas introduções, né? Nós vamos começar lendo as questões do boletim, né? Então, a gente vai começando aqui pela sessão, então, pela sexta-feira, 29 de junho de 1860. Sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 22 de junho. Leitura de uma carta do Dr. Grand Boulogne, antigo vice-cônsul da França, pedindo para ser admitido como membro correspondente em Havana, para onde iria brevemente. A sociedade o admite nessa condição. E, como a sua carta contém observações muito judiciosas sobre o espiritismo, requer inserção na revista. Comunicações diversas. Leitura de um ditado espontâneo recebido pela senhora Costel sobre as origens, assinado por Lázaro. Relato de manifestações físicas espontâneas que ocorreram ultimamente na Rua dos Noyers, noticiadas por vários jornais, lembrando fatos análogos que se passaram em 1849 na Rua des Grès. Alguns acrescentaram que os fatos ocorridos naquela rua resultavam de trapaças imaginadas pelo inquilino para rescindir o contrato de locação. O senhor de Grand Boulogne disse a respeito que pode certificar a autenticidade desses fatos, referido, aliás, pelo senhor Mirville, que tomou todas as informações pelo senhor que tomou todas as informações necessárias para assegurar-se da sua realidade. Que tal se essa moda pega, hein, Pereira? Eu acho que foi lido, ou foi lido ou vai ser lido na Revista Espírita esse caso aí. Teve uma coisa assim, um estudo sobre isso. Eu não sabemos se já estudamos ou vamos estudar para frente. Eu fico imaginando, né, tipo, para dar uma descontraída, onde era a nossa sede antigamente, né, Sônia? Que hoje eu não sei se é uma coisa comercial, é uma residência, mas a pessoa diz, nossa, aqui era uma casa espírita, cheia de espírito aí, sabe que ele não quer, ou rescindir o contrato de aluguel aí, porque tá cheio de espírito. Aqui trabalhava grupos de obsessão nessa sala, você imagina, né? Pode acontecer de tudo isso, né? Bom, gente, vamos lá.
Um sócio observa que, no caso, a afluência de curiosos tinha se tornado tão incômoda para os interessados que eles se desembaraçaram, levando a coisa à conta de malquerência. Temendo ver a casa deserta, o proprietário teve todo interesse em não acreditar nas manifestações. Tal é a razão do desmentido, muitas vezes, dados a fatos dessa natureza. É claro, né? O proprietário não ia querer que ficar falando isso, então falou que isso aí era tudo inventado. Tem bastantes programas, né, americanos, eles É. gostam de fazer esses programas, né, de causa mal assombrada, aí fazer uma limpeza na casa. Mas a gente já estudou também, né, Pereira, na revista, que alguns espíritos, eles ficam mesmo lá né, no local onde eles morreram, onde se desencarnaram, né? Então, inclusive, eu acho interessante aqueles estudos americanos que alguns fazem, eu acompanho um ou outro lá de vez em quando, e eu acho interessante que eles botam câmera, ficam lá, né, olhando, invocam os espíritos e tal, ouve algumas batidas, ouve algumas coisas, e aí eu vi um estudo não falando lá, a primeira questão que eles levam, ele leva da manifestação de espírito, provavelmente dita, como que tem outro nome que ele deu agora, que ele fala do poltergeist, que tem entidade espiritual, o outro é aquela questão que tem aquela energia ali, né? Por exemplo, se a cena se repete exatamente igual, por exemplo, um homicídio, se repete aquela cena exatamente igual acontecia para todos que estão chegando ali. Isso não é uma manifestação espiritual, e sim aquelas vibrações, aquela energia, e nós estudamos isso já, fica gravada naquele ambiente. Então as pessoas têm sensibilidade e conseguem captar aquela cena. Entenderam? Aquele foco energético não é o espírito que está ali, mas é a forma de pensamento, né? Forma de pensamento, isso. Que fica gravado ali. Isso nós estudamos também já, né? Então fica ali. Então, às vezes, quando ele vê repetindo isso, provavelmente essa questão, que ficou tão impregnado ali, naquela hora do desencarne, principalmente coisas violentas, né? Que ficou naquele local ali que uma pessoa que tem sensibilidade chega ali e vê aquela cena que está ali. Né? Então, pode acontecer isso também dentro dessas casas. Ou ver a cena ou sente a energia, né? Mas é uma energia que ficou ali projetada só, né? Exatamente. Então, tem essas duas questões aí. Né? É bem interessante. Isso tem estudos, vai para frente. Acho que aqui na Revista Espírita também nós vamos estudar algumas coisas sobre isso. Esse poltergeist, né, que os americanos dizem, é quando existe efeito físico mesmo. Isso. Né? Aí tem um espírito lá fazendo, existe uma ação ali. Eu até me lembro desse estudo que a gente fez na revista, e a gente trouxe um material em paralelo, né? Eu até citei aquele filme lá, eu acho muito interessante aquele filme Os Outros, né? Que ele demonstra uma família, e é um filme antigo, e filme antigo não tem spoiler, né? Eu vou contar o filme um pedacinho, que conta de uma família que entra numa casa nova, né? E eles imaginam que tem espíritos na casa, porque as coisas se movimentam e estão fora do lugar. E aí a gente vai notar que no final do filme, né, quem eram os espíritos eram eles, e não a família que estava lá, né? É o contrário, né? É o contrário, e a gente passa o filme inteiro achando que os espíritos eram os outros, na verdade, os outros eram os encarnados, né? Então, é um filme bem interessante ali, que demonstra, né? E aí é interessante porque os espíritos não sabiam que eles estavam ali, né? Eles não sabiam que eles não tinham morrido e estavam ali. E aí, quando vem um médium e faz, né, esse intercâmbio ali, aí que eles caem em si, eles, nossa, então os espíritos somos nós, e aí que eles dão um jeito de ir embora. Então, aquele filme do Bruce Willis também lá, como é que chama ele lá, do menininho lá, que era o filme inteiro. É o Sexto Sentido, né? Sexto Sentido, também é mesmo essa linha, né? Mas essa questão do filme Os Outros, né, como você falou, Lelo, na verdade eram os desencarnados se mudaram de casa, não é isso? Não, os espíritos estavam lá e outras pessoas estavam vindo para casa. Aí só que no filme não fala isso. Não, eu entendi, mas depois, já entendendo já o final, na verdade os desencarnados é que tinham mudado de casa, chegaram lá e havia os encarnados vivendo lá. Sim, exatamente isso. Mas só que eu acho que nesse ponto não tem muita relação com a realidade, se assim que a gente pode dizer, né? Porque normalmente os espíritos ficam no local porque eles tiveram um apego daquele local, né? Dificilmente você está desencarnado e vai pensar, vou mudar de casa, né? É mais difícil. É mais provável que você tenha tanto apego àquele local onde você vivia
ou trabalhava, né? Às vezes o foco principal é o trabalho da pessoa, que ele continua indo sempre ali, vivendo, fazendo as mesmas coisas, sem se dar conta que desencarnou, né? Então, quem está desencarnado pode ter um apego ao local ou pode ter um apego a pessoas encarnadas, né? Também acontece, onde a pessoa for, ela vai junto, né? Mas tem nesse caso aí que nós estamos vendo, a pessoa tinha apego ao local, né? Onde ela vivia. Sim, nós tínhamos uma médium na casa, uns anos atrás, que ela frequentava ali aquele Palácio Avenida, onde era um banco, né? E ela falava que sentia ali todas as vibrações, às vezes chegava até a ver ali o pessoal das antigas com cartola, com tac e tudo mais, andando por ali. Então, imagine, né? Aquilo ali foi um palácio, né? Por isso eles Palácio Avenida. Mas na época lá dos reinados, lá, o quanto que não era frequentado aquilo. Né? Nós temos uma médium que, onde ela trabalhava, não sei se ainda trabalha, ela também percebia isso. O dono do local já tinha desencarnado e sempre ele passava por lá. E também tem aquela questão da apometria que nós estudamos, tem inclusive na obra da Luiz, que conta aquela questão das pessoas que chegam e tocam objeto e vê toda a cena relacionada àqueles espíritos, que ele vai viver aquelas cenas, aquelas emoções que ficaram ligadas àquele objeto ou àquele local, né? Também pode acontecer isso, que na realidade também não pode estar vendo o espírito, como dito, mas está percebendo pelas vibrações ali, no mesmo sentido que eu falei antes ali, aquelas cenas daquela época, né? Daquele espírito andando. E pode ocorrer, claro, o espírito está ali também, vestido de traje ali, porque ele ficou tão apegado ao objeto. Então pode acontecer duas coisas também, né? De sintonia. Na fábrica lá, como é um lugar muito antigo, também, que vende coisa lá na fábrica, e como lá as pessoas, ainda é assim um pouco, né? Ficam muito tempo, né? Pessoas que trabalharam lá 50 anos no mesmo local, né? Então era um lugar que as pessoas ficavam muito. Nossa Senhora, é impressionante. Uma vez aconteceu no RH, tinha um gerente de manutenção, ele desencarnou, e no dia que ele desencarnou, acabou a luz na fábrica. No exato momento que ele desencarnou, acabou a luz na fábrica. Aí uma pessoa falou, pô, fulano faleceu, e tinha acontecido mesmo. Aí ele passou um tempo, a família teve um problema com a Receita Federal, por conta de declarações de imposto de renda, e a gente teve que providenciar uma documentação para a família vir buscar. Aí tinha uma analista do RH, a gente estava com a documentação em cima da mesa, assim, separando, né? A menina passou e encontrou com ele no RH. Só que ele já estava desencarnado. Ele cumprimentou ele e ele cumprimentou ela. Oi, tudo bem? Tudo. E disse que falou um pouquinho com ela assim, e ela falou com ele, o senhor foi atendido? Já foi atendido, tá, obrigado. E saiu. Aí, no outro dia, eles estavam guardando os papéis, a outra analista estava guardando, né? E ela pegou e disse assim, quem que é esse camarada aqui? Fulano. Nossa, porque ele estava aqui ontem, falei com ele. É aí que ela contou, né? Não, mas ele já morreu, tal. A menina passou mal. A que passou mal, foi para o ambulatório e ela até acabou saindo da empresa. Não por isso, mas foi bem emblemático isso. Aí quando acontecer do Daniel desencarnar, certo, ele vai ficar fazendo visita lá, porque já faz um tempão que tá lá, né, Daniel? Faz. Não, mas eu falo assim, mas o meu ex-chefe, eles veem ele lá até hoje. Eu nunca vi. Mas o meu ex-chefe tinha um supervisor que trabalhava na minha equipe, que um dia ele me perguntou, Daniel, me mostra uma foto do teu ex-chefe aí. Eu peguei e mostrei, ele falou, pô, é esse cara. Ele vai e entra lá na tua sala. Eu falei, tá bom, deixa ele lá, né? Esses relatos é muito comum, né? Eu ouvi muito, né? É muito corriqueiro. Conversar com as pessoas, principalmente nos lugares mais antigos, assim, a gente ouve constantemente. Merecem realmente estudos, né? Na verdade, o ideal é a gente evocar essa pessoa, conversar e esclarecer, né? Para que ela se desapegue disso, né? Essa situação, né? Bem isso que eu ia comentar. Que se a pessoa está ali ainda, ela está errante ali, ainda preso no mundo material. Então, acho que é uma das missões nossas, né? Quando acontece relatos, eu mesmo solicitei, que agora eu não estou indo no
do grupo mediúnico devido aos estudos, mas a minha esposa continua indo. Eu solicitei, né, para que ela levasse para o grupo mediúnico umas questões que aconteciam onde a gente está morando. Porque eu acho que é missão nossa, né, é responsabilidade nossa ajudar esses espíritos ali que estão perdidos, e imagine quantos anos ali atrasando a sua evolução, né? Não, e você sabe que isso daí, né, até sem querer tomar muito tempo, mas até em objetos, né? A gente tem até nas obras de André Luiz, né, a questão dos objetos que eles se apegam, e até a gente fala aqui, às vezes vocês escutam um relógio, um dos relógios que eu tenho aqui em casa, eu comprei de um relojoeiro de um senhor de Ponta Grossa, que tinha uma coleção de relógios, adorava, então. E foi feita uma manutenção no relógio, no relojoeiro funcionava, quando chegava aqui em casa, o relógio não funcionava. Chegava num determinado horário, o relógio parava. Aí, levava pro relojoeiro e olhava o relojoeiro e falava, cara, eu não faço nada no relógio. Eu coloco simplesmente do jeito que você me traz aqui, eu coloco para testar e ele fica uma semana funcionando. Eu trazia aqui em casa, determinado horário, o relógio parava. Aí um dia eu desci aqui e falei, porra, mas tem que resolver esse negócio. Aí eu senti uma presença aqui na sala de casa. Eu falei, meu amigo, o lance é o seguinte, cara. Eu sou mais chato que você pro relógio. Eu vou cuidar do relógio mais do que você possa imaginar. Quer vir ver aqui o relógio? Pode vir ver, você vai ver, vai ficar aqui na parede, vai estar bonitinho, mas segue teu caminho. O relógio funcionou, nunca mais parou. É interessante isso, né? Bem interessante mesmo. E, na realidade, isso que o Lelo colocou aqui, que nós estamos comentando, é o que o Kardec fazia. Ele evocava mesmo. Quando acontecia isso, ele falava invocar, evocava, né? Não, todos os fatos, na revista Espírita está rico nessas situações. De coisas do dia a dia, né? Do cotidiano, né? Bom, gente, então vamos continuar aqui nessa parte aqui do boletim. Agora ele vai falar sobre estudos. Primeiro, discussão sobre o mérito e a eficácia das provas do homem de bem, suportadas com vistas a proporcionar alívio aos espíritos sofredores e infelizes, a propósito de uma passagem da carta do seu grande Bolonha. A respeito, observa ele que a eficácia da prece, considerada como prova de simpatia e de comiseração, uma vez constatada, podem se considerar as provas que nos impomos com esse objetivo, como um testemunho análogo, que deve produzir os mesmos efeitos que a prece. A intenção é tudo nesse caso, e se deve encará-la como uma prece mais ardente ainda do que aquela que só consiste em palavras. Aqui ele vem reforçar aquela questão daquelas preces lidas, né, decoradas, que só lia, tá, né, o que vale mesmo realmente a intenção tua, né, o que você está sentindo. Aqui no caso, o Daniel falou uma coisa bem interessante aqui agora, que não é poder falar, pois ele deveria fazer uma prece para o espírito. Ele não fez a prece, o que valia a intenção dele. Foi uma conversa sincera, pensamento. Então ele demonstrou a intenção, mostrando no caso que é isso que vale mais, é o que ele fala. A intenção é tudo. Nesse caso, deve encará-la como uma prece mais ardente ainda do que aquela que só consiste em palavras. Bem interessante. É bem interessante, e mesmo porque, né, a gente chama de oração também, né? Oração, que é uma palavra composta por duas, né, que é de orar e ação, né? Então não adianta você ficar ali recitando palavras e palavras e palavras, sendo que você não toma nada. Às vezes um diálogo, que nem o Daniel fez ali, é muito mais produtivo do que você ficar, né, encaminhando e intercedendo a santos, que a gente às vezes nem sabe se é santo mesmo, né? Então, o que vale é o pensamento, como o Pereira sempre diz, é o pensamento da pessoa. O que é muito comum que chega para nós na casa espírita, as pessoas chegam, a gente trabalha com magnetismo, e as pessoas normalmente querem que tira, né? Aí quando você fala de prece, não, peço a Deus que me tira, que me afasta. Não é essa a prece. Não é esse é o objetivo da prece. É você pedir, olha, que eu possa entender isso, que eu posso ajudar o sentimento, né? Não aquela questão assim de exigir ou de pedir. Eu podia falar, eu quero que você saia daqui. Pode até que surja efeito, mas o que vai valer ali foi o sentimento, né? A ação, o desejo demonstrando para ele que é cuidar. E assim, as pessoas querem sempre essas questões, essas preces. Ou pede para você orar, né? Ora
para mim lá, faz para mim. Você que tem uma oração, pô. O que adianta se o teu pensamento está de ódio com a pessoa lá, está com raiva, tá, né? De vingança. Você está traindo cada vez mais dela, né? Mas esse é um tema que a gente já discutiu bastante e a gente vai discutindo sobre todo o nosso estudo, né? Bom, vamos lá. Segundo estudo. A senhora N expressa suas dúvidas quanto à identidade do espírito que lhe deu alguns conselhos na última sessão e que não considera aplicáveis. Roga seja perguntado por outro médio se o espírito que se comunicou é mesmo São Luís. Olha aí. Acrescenta que julga ver na natureza de suas reflexões um sentimento pouco benevolente, que não se coaduna com a sua habitual mansuetude. Foi isso que lhe suscitou dúvidas. Interrogando a respeito, por intermediário da senhorita H, respondeu São Luís. Olha a resposta, São Luís. Sim, fui eu mesmo fui eu mesmo quem veio traçar aquelas linhas e vos dar um conselho. É injustamente que recebem mal os meus conselhos. É preciso que aquele que quer avançar na senda do bem saiba aceitar os conselhos e os avisos que se lhes dão, mesmo que firam seu amor próprio. A marca do seu progresso consiste na maneira doce e humilde, porque os recebe. Outrora, quando me encontrava na terra, não dei provas de grande humildade, submetendo-me sem murmurar às decisões da igreja, e mesmo às penitências que me impunham, por mais humildes que fossem. Sedes, pois, dóceis e humildes. Se não fordes orgulhosos, aceitem os conselhos. Tratais de corrigir-vos e progredireis. É interessante isso, né? Porque quando a gente recebe para a gente, acha, nossa, mas ele o espírito não ia ser assim, magoar, porque isso já mostra quanto ela se magoou, né? Com o fato. Né? Quando fala que a gente tem que mudar, né? Ah, você tem que mudar um pouquinho. Então, você vê o exemplo que ele dá, né? Dele, não sei em qual encarnação, né? Que ele foi sacerdote, né? Padre, e teve que não sei se naquela vida mesmo com São Luís, mas eu acredito que talvez não, né? Então, teve que se submeter, né, às decisões da igreja e mesmo as penitências que a igreja impunha a ele, por mais humilhantes que fossem, né? Eu não conheço a história daí, não sei se vocês sabem alguma coisa a respeito, se foi mesmo naquela vida ou não, né? Mas, de qualquer forma, é interessante porque é uma coisa que a gente, às vezes, não se submete, né? Então, mas vamos ver ali para frente o que ele fala. Vamos lá. O senhor T observa, em vida, nem sempre São Luís se submeteu à igreja, visto ter lutado contra as tuas pretensões. Olha, uma pessoa que estava ali já deu uma, né? Fez uma colocação. Aí o São Luís responde: dizendo que me submetia às penitências impostas pelos chefes da igreja, disse-vos a verdade, mas não vos disse que a minha conduta tenha sido sempre irrepreensível. Fui um grande pecador perante a Deus, embora os homens mais tarde me tenham concedido o glorioso título de santo. Olha aí de novo a humildade dele, né? Ele respondeu isso, verdade, mas só que ele também não era, ele mesmo não era perfeito, né? E aí o senhor Allan Kardec acrescenta que São Luís sempre se submeteu às decisões da igreja no tocante aos dogmas. Só lutou contra as pretensões de outra natureza. Então, aí o Kardec já entendeu de uma outra forma. Eu também entendo assim, né? Que depende da coisa. Se você está numa doutrina e começa a discutir a respeito daquela doutrina, não concorda com os dogmas, isso aí é melhor você sair, tá? Porque você
não devia estar naquela doutrina, né? É errado mesmo, né? Você escolhe uma doutrina para seguir e depois fica reclamando de cada coisa, que não devia ser assim, devia ser de outra forma. Mas houve coisas que o Kardec considera que talvez que ele botou, né? Só lutou contra as pretensões de outra natureza. Quer dizer, quando ele via outro tipo de erro, né? Talvez até assim, por exemplo, que a igreja estava fazendo coisas erradas, ou estava, né? Vamos supor, dando exemplo assim, nada a ver, né? Desviando dinheiro, por exemplo, ele se colocou nessa situação. Quer dizer, não é você submeter a tudo também, né? Quando uma coisa é errada, né? E eu acho também, né, Sônia, que é um caso assim muito próximo a nós, que quando também você está numa doutrina, ou quando você está numa igreja, mas que aquela quer mudar, às vezes, o modo operandi, não respeitando ao que os dogmas padrões daquela doutrina fazem, também é um modo, não é só porque eu não aceito o que ela faz, mas também o que ela deixa de fazer, né? Então, às vezes acontece que aquela instituição, ela deixa de fazer aquilo que é oriundo daquilo que ela teria que fazer, e aí não permite fazer. Então, não é que a gente é contra, né? É que a gente quer dar o completo procedimento para aquilo que nos foi deixado, né? Mas vamos partir agora, vamos trazer para o nosso lado, pelo Espiritismo. O que nós fazemos muitas vezes aqui, que nosso grupo realmente tem essa questão, às vezes, de contestar as coisas. O que a gente percebe que o movimento espírita, dentro do movimento espírita, muitas vezes eles querem desvirtuar toda a filosofia da doutrina espírita que tem ali um conceito. Exatamente isso que o Lelo falou. Exatamente. Então, nós, dentro da casa espírita, do movimento espírita, nós contestamos muito isso, quem conhece nós sabemos disso, que muitas vezes nós se tornamos até um pouco chato com eles, mas não que nós contestamos o espiritismo. O movimento espírita, por causa que muitas vezes não querem seguir, que nem o Lelo falou, exatamente o que o Lelo falou. Só que ele usou o termo dogma, não precisa ser necessariamente dogmas. Não, mas é que dogma é entendido, e o Kardec explica isso numa outra parte da obra dele. Dogma, atualmente se considera dogma como sendo uma coisa, que não querem mudar porque são resistentes, mas não, dogma, na verdade, é um pilar onde se assenta a doutrina. Exato. Então, esse dogma que ele está dizendo é nesse sentido, né? Por exemplo, os dogmas, a reencarnação é um dogma do Espiritismo, é um dos pilares onde o Espiritismo se assenta. Né? Então, se alguém não concorda com esse dogma, ela não é espírita, então ela não tem nada para fazer ali naquela religião. Né? E está dizendo por um tema que é muito recorrente para nós, que somos magnetizadores. Nós queremos trazer o magnetismo para dentro da doutrina espírita, que nós sabemos que ela é um dos princípios que está lá dentro, estudada. Sim, ela já está dentro da doutrina. E as pessoas querem tirarem ela. Nesse ponto, bem nesse sentido que estão falando. E assim como outros conceitos que a gente vê que as pessoas destoam, saem fora, simplesmente para não querer, vamos dizer assim, se contrapor, se dispor contra certos meios da autoridade e tal, não sei o quê. Então aí está errado. Entendeu? Porque daí não é, você não está. Que nem fazer. Se a doutrina diz que é isso, eu sou espírita, eu tenho sido espírita, eu tenho a obrigação de seguir o que está seguindo a doutrina espírita, não o que alguém está querendo colocar. Né? Bem interessante essa coisa. E você vê que até na vida aqui terrena, se coloca algumas situações como essa, assim, por exemplo, que a lei moral, né, a moral está acima do que uma autoridade manda, né? Por exemplo, numa guerra, né, tem lá, por exemplo, um comandante que é mais cruel e manda você fazer uma série de coisas. Pela tua consciência, você vai analisar aquilo e vai dizer, não, isso eu não vou fazer. Né? Tanto que houve casos em que foram julgadas pessoas, né, por crimes de guerra, e aí elas diziam, mas eu só fiz porque meu chefe me mandou. E isso não é justificativo. Claro que não. Se ela realmente tem um conceito moral, ético, ela sabe que aquilo é errado. Se ela sabe que é errado, moralmente falando, né? Pessoa... Não, é bom a gente deixar claro, porque senão parece que a gente sempre tem que, ali pelo texto, fica parecendo que, então nós temos que obedecer ao nosso chefe e não discutir nada. Não é isso, né? Tem todas essas nuances, né? É por isso que o São Luís falou, naquilo que não extrapolava, né?
aquilo que não extrapolava. Então, lógico, se vier um outro dirigente da nossa CELS aí, né, que a nossa CELS ela já tem até uma composição, né, de direção totalmente diferente, né, do que costuma se ter. Então, agora vamos imaginar que vem um dirigente e começa a pregar coisas aí que a gente não concorda, lógico que nós não podemos ficar seguindo também, né, porque não é o correto. Que seja esse dirigente que queira fazer coisas que não estão na doutrina, né? Então, é todo o direito da gente discutir a respeito, né? Não é uma insubmissão, né? Não, claro que não. Terceiro, então, aqui agora. Pergunta sobre os conselhos de São Luís relativamente às experiências de manifestações físicas, aconselhando a sociedade a não se ocupar com elas. Quarto, perguntas referentes à faculdade mediúnica nas crianças, a propósito das manifestações obtidas na última sessão pelo jovem N. Quinta, perguntas sobre as manifestações de ruas de Noyers. Sexto, 2 ditados espontâneos são obtidos simultaneamente. Primeiro, pela senhora Costa, sobre a hereditariedade do pensamento, assinado por Delphine de Girardin. O segundo, pela senhora Labrie, a propósito dos conselhos dados pelos espíritos, assinado por Paul, espírito familiar. Terça-feira, 6 de julho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 29 de junho. Comunicações diversas. O senhor Aquile R. leu uma carta de Limoges, na qual o autor fala de um médium, amigo seu, que um espírito faz trabalhar de 8 a 9 horas por dia. Diz ele que esse espírito deve dar-lhe um meio infalível para assegurar-se da identidade dos espíritos e de jamais ser enganado, mas lhe aconselha segredo sobre esse ponto, sobre suas comunicações em geral. Bom, para nós que conhecemos aí, precisamos já falar, já fascinação pura, né? Aí o Kardec. O senhor Allan Kardec observa a respeito, que vê 3 motivos de suspeita nesse caso. O primeiro é a duração do trabalho imposto ao médium, o que é sempre um sinal de obsessão. Sem dúvida, os espíritos bons podem pedir ao médium que escreva, mas, em geral, não são imperativos e nada prescrevem de absoluto, nem quanto às horas, nem quanto à duração do trabalho. Ao contrário, detém o médium quando há excessos de zelo. O segundo é o pretexto processo infalível para assegurar-se da identidade. E o terceiro, finalmente, a recomendação de guardar segredo. Nessa parte ali, né, Pereira, que ele fala ali que quanto à duração, o Kardec foi, né, advertido quanto ao excesso de trabalho que ele estava empregando, né? Exatamente. Né? O espírito benfeitor, ele pede que a pessoa trabalhe e tal, mas eles respeitam, né? Respeitam o livre-arbítrio, a decisão da pessoa, né? Não é assim imposto, né? E aí, quando ele fala aqui de guardar segredo, né? Olha, se a receita fosse boa, ele não devia fazer mistério. Parece que o espírito quer apoderar-se do médium, a fim de manobrá-lo à vontade, em favor da suposta infabilidade de seus processos. Provavelmente teme que outros vejam as coisas às claras e frustrem suas manobras. Daí porque recomenda silêncio, a fim de não ter contraditores. É o meio de sempre ter razão. Estudos. Evocação de François Arago, pela senhorita H. São Luís. São Luís responde que não é o médium que convém a esse espírito. Aconselha a escolher outro. Diversas perguntas são feitas sobre a aptidão especial dos médios para receber comunicações de tal ou qual espírito. A resposta é
um espírito vem de preferência uma pessoa cujas ideias são simpáticas, as que possuía em vida. Há relação de pensamento entre o céu e a terra, ainda maiores do que existentes na terra. Segundo, pergunta proposta pelo Sr. Conde de Z sobre a distinção feita por certos sonâmbulos lúcidos, que designam os homens por luz azul e as mulheres por luz branca. Indaga se o espírito teria uma cor diferente, conforme o sexo. Resposta do espírito interrogado. Isto não tem nenhuma relação com o nosso mundo. É um fato puramente físico e depende da pessoa que vê. Entre os homens, há os que, mesmo despertos, não veem certas cores, ou as veem diferentemente dos outros. Dá o seu mesmo com as pessoas adormecidas. Podem ver o que outras não veem. Lembrei esse fato recente aí dos índigos, né, dos espíritos azuis aí, né, que os caras viam aí, começavam das crianças índigos. Okay? O pessoal começa a criar algumas coisas aí que às vezes é meio perigoso também. Terceiro, 4 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pela senhorita Ruit, do espírito que continua suas memórias. O segundo pelo senhor Didier, sobre a identidade espiritual, assinada por Lamennais. O terceiro pela senhora Costa, sobre as altas verdades do espiritismo, assinada por Lázaro. O quarto pela senhorita Stefan. A cada um a sua tarefa, assinada por Gustavo Lenormand. Quer continuar, Sônia? Vou dar um descanso para ele? Posso continuar, sim. Sexta-feira, 13 de julho de 1860, sessão geral. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 6 de julho. O senhor Eugênio de Porry, de Marsella, presta homenagem à sociedade com o seu novo poema intitulado Linda, Legenda Gaulesa. A sociedade recorda seu encantador poema Urânia, exprimindo-lhe seus agradecimentos por lhe ter enviado a nova obra. A senhorita P. é encarregada pela sociedade de relatá-lo. Comunicações diversas. Primeira, o senhor S. transmite uma nota sobre um homem que, no ano passado, suicidou-se na rua Quicampoá, a fim de isentar o filho do serviço militar, tornando-o filho único de mulher viúva. Pensa-se que sua evocação será instrutiva. Segunda, o senhor de Grand-Boulogne envia uma nota sobre o muçulmano Seydem Moloká, que acaba de falecer em Tunis, com 110 anos de vida, né, e cuja vida foi notável pelos atos de caridade que realizou, será evocado. Trava-se uma conversa sobre a questão da longevidade. O senhor de Grand-Boulogne, que viveu muito tempo entre os árabes, diz que os exemplos dessa natureza não são muito raros entre eles, o que o leva a atribuí-lo à sobriedade. Conheceu um com cerca de 130 anos. O senhor Condizir diz que a Sibéria talvez seja a região onde a longevidade é mais frequente. A sobriedade e o clima, por certo, haverão de exercer grande influência sobre a duração da vida. Mas o que, sobretudo, deve contribuir para isso é a tranquilidade de espírito e a ausência de preocupações morais que, em geral, afetam as pessoas do mundo civilizado, consumindo-as prematuramente. Isso é uma verdade mesmo, né? A gente fica só se preocupando, se estressando, aí com certeza a gente encurta um tanto a nossa vida, né? Eis porque se encontram maiores velhices entre aqueles cujas vidas estão mais próximas da natureza. Porque a gente diz que agora a gente vive mais que antigamente, né? Mas na verdade considerando a média da população, né? Então a gente vive mais porque tem mais medicina está melhor, né? Mais medicações, mais medicina preventiva e tal. Mas esses casos de longevidade aconteciam mesmo mais na antiguidade, né?
E tem a questão também da qualidade de vida que você está levando, né? Porque 130 anos de uma vida bem vivida, beleza, né? Agora, 130 anos de uma vida mal vivida, também não adianta de nada, né? Sim, e também assim, de estar inválido, por exemplo, né? Ou com Alzheimer, né? Aí, espiritualmente, a gente sabe que há necessidade, por algum motivo, da pessoa continuar. Mas, em termos terrenos, assim, é uma vida bem difícil, né? Isso é verdade, porque né, quando eles comentam essas pessoas que viviam na natureza, a alimentação e essas pessoas viviam ativamente, né? Eu também conheci pessoas morando no interior, pessoas com 90, 100 anos e viviam a vida trabalhando. Aquelas vozinhas varrendo a casa, tal, fazendo, chegava lá, queria fazer o café, né? Fazer o café para você, com 100 anos, 100 e poucos anos. Então, hoje você vê pessoas, às vezes, que vivem aí 100 anos, mas que nem a Sônia falou, às vezes são vegetativas, né? Não vive à custa de outras pessoas, para lá e para cá, à custa de remédios, medicamentos e a qualidade dessa vida, que o Lero falou, que eu acho que é importantíssimo. Não é mais uma vida produtiva, né? Uma vida expiatória, né? Talvez. E tem essa semana ainda estava escutando um podcast do Leandro Carnal, que estava falando sobre a felicidade, né? E aí ele comentou exatamente isso, da questão de que hoje nós vivemos sempre esperando um momento específico para ser feliz, né? Porque na sexta-feira tem um happy hour. Então você passa a segunda, terça, quarta, quinta ali frustrado, esperando chegar a sexta-feira. Porque em fevereiro vai ter o carnaval. Porque eu estou esperando as minhas férias, eu estou esperando o Natal, estou esperando o 13º, esperando ganhar na Mega, né? E aí vai, esperando, quando você vê, você está com 60, 70 anos e você não viveu, né? E até porque a gente que está no espiritismo, né? Ou qualquer linha espiritualista, sabe que, na verdade, você não tem que ficar correndo atrás da felicidade. Você, né, tem que fazer as coisas, ser produtivo e pensando numa vida futura, né? Então, o que é melhor para você, e não esses prazeres momentâneos, né? Como você comentou, né? Um evento, uma situação aqui na Terra, né? Uma viagem, ou sair com os amigos, isso, claro, tem a parte emocional junto, mas muitas vezes são prazeres, assim, bastante materiais, né? Sensoriais e tudo que estão provocando o que, na verdade, não é uma felicidade, são momentos de alegrias, né, ou coisa assim, né, não é uma felicidade, porque eu acho que felicidade é quando você tem aquela paz, aquela segurança, tranquilidade, você não tem nada te incomodando, assim, né, porque de nada adianta você estar tendo todas essas alegrias, assim, de sair, viajar e tal, mas ter problemas consigo mesmo, né, você traz felicidade. Tem recente aí dentro do movimento espírita, de pessoas de longevidade, o Jorge Andréas, né? Ele desencarnou com quase 100 anos, se não me engano, e ele estava totalmente lúcido. 103, se não me engano. 103, ele estava lúcido até pouco antes de desencarnar, escrevendo livro, fazendo palestra, e assim a gente ouve alguns aí, quer dizer, isso sim, né? Porque a pessoa está lá já, vamos dizer assim, sabendo que está no período de que está partindo, está totalmente produtivo ainda, né? Não trabalhando, mas fazendo palestras, escrevendo livros, dando comentários, né? Isso que eu acho que é importante, né, Sônia Paula? Então vamos continuar, é o terceiro, né? O senhor Allan Kardec relata um caso pessoal que mostra o desejo que experimentam certos espíritos de serem evocados, quando jamais o foram. Aproveitam as ocasiões propícias de se comunicar quando essas se apresentam. Então, até os videntes viam, né, que em torno da mesa onde eles se reuniam havia muitos espíritos, né? Então, eles estavam esperando a oportunidade de se comunicar, né? Nem sempre havia essa oportunidade, né? Mas alguns até comentaram, eu venho aqui tantas vezes, né? Até que, enfim, que eu consegui falar, né? Assim. Então, quarta. Vários membros comunicam o protesto, publicado por diversos jornais, do senhor Leribre, antigo negociante de carvão da Rua de Grey,
na casa do qual ocorreram, em 1849, notáveis manifestações, cuja autenticidade tinha sido posta em dúvida. Estudos. Primeiro, exame crítico da dissertação de Lamennais sobre a eletricidade espiritual, feita na sessão de 6 de julho. O espírito explica e desenvolve os pontos considerados obscuros. Então, além da mensagem, ainda durante o estudo ele se comunicou de novo, né? Segundo estudo, evocação do suicida da rua Quincampoix. Terceiro, evocação de Gustave Lenormand. Quarto, perguntas diversas sobre os médiuns. Quinto, 3 ditados são obtidos simultaneamente. O primeiro, sobre o saber dos espíritos, assinado por Schenner. O segundo, continuação de A Eletricidade do Pensamento, assinado por Delphine de Girardin. O terceiro, sobre a caridade, assinado por Lamennais, a propósito da nota lida sobre o muçulmano Seibem Moloká. Sexta-feira, 20 de julho de 1860, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 13 de julho. O presidente faz observar que, desde algum tempo, tem-se negligenciado de ler, como fora combinado, os nomes dos espíritos que reclamam assistência. Doravante, isso será feito em seguida à evocação geral. Então, já eram aquelas sessões mediúnicas mesmo de atendimento, né, aos sofredores, né, que se faz hoje em dia, né. Comunicações diversas. Leitura de 2 ditados obtidos pelo Sr. C., novo médium, um sobre pretensões do homem, assinado por Massillon, o outro sobre o futuro, assinado por São Luís. Pergunta o Sr. C., se, sobretudo nesse último ditado, não existe algo que denote uma substituição de espírito, sem se levar em conta a sua própria opinião. Após uma leitura atenta, a sociedade reconhece na comunicação o cunho de uma incontestável superioridade, nada havendo que desminta o caráter de São Luís, concluindo que não pode emanar senão de um espírito elevado. Segunda, outro ditado sobre a experiência obtido pela senhora Costel e assinado por Jorge. O presidente anuncia que vários sócios novos fazem notáveis progressos como médiuns de diversos gêneros. Convida-os a comunicar à sociedade os fatos que obtiverem. Então, você vê que eles obtinham algumas coisas fora da sociedade, né? Comunicações, etc. A sociedade é necessariamente limitada em seus trabalhos pelo tempo. Deve ser o centro a que chegarão os resultados obtidos nas reuniões particulares. As famílias, naquela época, tinham, como não tinha casas espíritas, né? As famílias funcionavam como casas espíritas, né? Faziam suas reuniões particulares. Seria até egoísmo guardar para si trabalhos que podem ser úteis a todos. Aliás, é um meio de controle, pelos esclarecimentos que podem suscitar, a menos que o médium esteja convencido da infalibilidade de suas comunicações, ou tenha recebido, como de Limoges, a imposição de os manter secretos, o que certamente seria um mau augúrio e um duplo motivo de suspeita. E isso é uma coisa que, se os grupos sempre trocassem entre si, né, porque embora a gente esteja numa casa espírita, há vários grupos mediúnicos, né, recebem comunicações, né, às vezes tem umas que não trazem nada assim de diferente, mas eventualmente alguma coisa assim suspeita, eu acho que o intuito é que seja levado para uma reunião, né, com todos os grupos, né, como a gente fazia aqueles encontros, né, de grupos mediúnicos, para que, ou então, mesmo online, né, que se faça, para que se discuta, né, qualquer comunicação, assim, que tenha alguma dúvida, para ver o que os outros grupos acham, né, da casa, porque senão um grupo pode começar a ser fascinado, né, e aí se perde, né, ficando só entre eles, né. Esse ponto aí foi um ponto que você falou, primeiro tem que começar dentro da própria instituição, que eu acho, independente se a gente acha que aquela comunicação ela é insignificante ou não, deveria ser colocada, que até que não pode ser significante para o grupo, mas pode ser que para outro tenha algum significado, que pode ser discutido.
Mas eu acredito que essa proposta do Kardec, quando ele tinha lá a Sociedade Espírita Parisiense, não com imposição, mas exatamente de abrir para todos os outros lugares que ele fazia isso. Ele recebia comissão da África, da América do Sul, todo lugar do mundo chegava para ele e ele analisava as comunicações, analisava o texto. Eu acho que o movimento espírita peca, principalmente brasileiro, nesse ponto. As casas ficam cada vez individualizadas e não se comunicam entre uma outra. Aí as coisas vêm de cima. Vem de uma federativa que quer impor algumas normas, alguma coisa. Não ao contrário, de ouvir, né? De ouvir as comunicações. Valorizar, né? Porque o que se faz, às vezes, o médium lá que está naquela cúpula recebe, aquela é credenciada, né? Os outros todos são ignorados. Né? No interior, por exemplo, do Paraná, vamos falar da FEP, da nossa. Tantas casas espíritas tem no Paraná esparramado. Nós sabemos o que está acontecendo, a gente sabe quando a gente conhece algum frequentador lá que fala, mas o que está acontecendo lá, que comunicações estão tendo, se tem comunicação ou não, onde estão essas comunicações? Por que essas comunicações só saem de determinada... Concordo com você, porque existe a área da mediunidade, né? Dentro da federação, dentro da URI, e eles estimulam, né? Que haja essa área da mediunidade nas casas, né? Quer dizer, teria que ter uma pessoa responsável para lidar com isso. Mas só que, na verdade, mesmo que tenha uma pessoa responsável, o que ela vai fazer? Ela não tem função, porque não acontece isso, né? A função dela seria justamente isso, né? Fazer reunião, recolher o material, analisar, né? Fazer uma primeira separação, né, de mensagem, e depois as que tiverem algum interesse, fazer a reunião, conversar com todos, né? Isso que seria produtivo, né? Mas, na verdade, fica, assim, sem sentido, né? Você ter uma área da mediunidade, e aí o que acontece? Ficam só fazendo, vamos fazer estudo, mas isso cada grupo faz, né? Não há necessidade de se fazer de novo, na URI, de novo na FEP, né? Então, a questão é estimular, todos têm que estudar, né? Isso é uma coisa. Claro que tem que respeitar o livre-arbítrio, porque se não estudar, fazer o quê, né? Ninguém pode impor, né? Mas seria uma norma, cada grupo vai estudar, né? Agora, esse movimento espírita mesmo, já federativo, tinha que valorizar esse aspecto. Eu acho muito importante mesmo. Então, vou continuar mais rapidinho para dar tempo de concluir aqui, né? A primeira qualidade de um médium é a abnegação de todo amor próprio, como de toda falsa modéstia, pela simples razão de que, não sendo mais que um instrumento, não pode atribuir-se o mérito do que recebe de bem, nem se melindrar com a crítica do que pode ser mal. A sociedade é uma família, cujos membros, animados de recíproca benevolência, devem ser movidos pelo único desejo de instruir-se, banindo todo sentimento de personalismo e de rivalidade, se compreendem a doutrina como verdadeiros espíritas. A propósito, o Sr. C. deu muito bom exemplo e mostrou não ser desses médios que julgam nada mais ter a aprender, só porque recebem algumas comunicações assinadas por grandes nomes. Ao contrário, quanto mais imponentes os nomes, mais devemos temer ser joguetes de espíritos enganadores. Aí você quer que eu continue, Ela? Então, terceira. O senhor... Vamos continuar, Sônia. Eu acho que se a gente passar ali uns 2 ou 3 minutinhos, a gente consegue concluir o boletim inteiro. Que bom. Então, vamos lá. Então, terceiro. O senhor Aquile R. lê uma carta relatando um fato curioso de manifestação espontânea ocorrido na prisão de Limoges. A realidade do fato foi constatada pelo autor da carta, publicada adiante no artigo Variedades. Então, não percam o próximo capítulo. Quarta, o Sr. Allan Kardec narra outro fato muito bizarro, que lhe foi relatado no ano passado por um visitante cujo nome e endereço não se recorda, fonte a que, em consequência, não pode recorrer para verificá-lo. Eis do que se trata. Um médico crente e um seu amigo, que em nada acreditava, conversavam a respeito do espiritismo. O primeiro, o médico crente, né, disse ao outro: vou tentar uma prova, ignoro se dará resultado, em todo caso, não respondo por nada. Designai-me uma pessoa viva que vos seja muito simpática. Tendo o amigo indicado uma moça que reside numa cidade bastante afastada e que era igualmente conhecida do médico,
Esse ele disse: ide passear no jardim e observar o que se passa. Repito que é um ensaio que faço e que pode não produzir nada. Durante o passeio do amigo, ele evocou a jovem. Ao cabo de um quarto de hora, o amigo voltou e lhe disse: acabo de ver aquela pessoa, estava vestida de branco, aproximou-se de mim, apertou minha mão e desapareceu em seguida. Mas o que é muito singular é que me deixou no dedo este anel. Olha! Imediatamente o médico enviou ao pai da moça o seguinte telegrama: não me questioneis, mas respondei-me sem demora e dizei o que fazia vossa filha às 3 horas e como estava vestida. A resposta foi esta: às 3 horas minha filha estava comigo no salão, usava um vestido branco, adormeceu durante 15 a 20 minutos. Ao despertar, percebeu que não tinha mais o anel que usa habitualmente. Olha, meu Deus do céu, que legal, hein? Travou-se uma discussão sobre o fato, cujos diferentes graus de probabilidade e de improbabilidade foram examinados. Interrogado a respeito, São Luís responde: o fato da aparição é possível, o do transporte não é menos, né? Quer dizer, também é possível, pelo perispírito de uma pessoa viva. Certamente, a Deus tudo é possível, mas ele não permite tais coisas senão muito raramente. Um espírito desprendido pode fazer esses transportes mais facilmente. Quanto a vos dizer se o fato é verdadeiro, eu ignoro. Mas você vê, eu acho que esse transporte é mais fácil para um espírito encarnado, porque ele pode usar até o próprio ectoplasma, né? Porque já que é um efeito físico, precisa de ectoplasma, né? Concordam? Eu sempre parto de um pressuposto, Sânia, de que tudo na matéria ele é feito de carbono, né? Então você, para formar um anel, você teve que pegar o minério, teve que trabalhar e tal, aí formou o anel. Mas ele tudo está no ambiente, tudo está no fluido, né? Então essa questão de transposição, eu acredito assim que pode tranquilamente você lá desmaterializar aquele produto, aquele objeto lá e materializar ele lá onde você apareceu, né? Não sei o que os outros pensam, mas eu acho que é isso. E nas questões de ficção científica, eles falam muito disso, né? Do desmaterializar num lugar, né? E materializar em outro. Tem aqueles, lógico que ali tem ressalva, aqueles que eles chamam ali do alienígena do passado, eles contam algumas coisas que eles estudam, né? Que ele mostra de pessoas que estavam no lugar, depois apareceu, e nós vemos aí nos relatos das histórias, que apareceu em outro lugar, totalmente longe, distante. Tem um caso na Argentina, aconteceu lá, que ele demonstra que o carro inteiro apareceu 400, 500, 300 quilômetros mais distante, né? Quer dizer, vamos dizer, partindo ali do interesse deles de fazer a publicidade do negócio, tudo ali, mas é baseado nesse sentido, né? Isso tudo pode ocorrer, sim, por que não, né? No momento aí, entrar, que o Lero falou, num campo aí e teletransportar, né? É o que faziam lá os Star Trek, né? Pá, lá. Vai entrar numa máquina aqui e joga lá. Isso é baseado em alguma coisa, né? Eu acho que consegue sim, né? Transportar objetos, né? Pega objeto aqui. Não, que consegue, consegue. Eu só estava questionando isso que ele diz ali, que é mais fácil para o encarnado, né? Um espírito desprendido pode fazer com esse transporte mais facilmente. O espírito desprendido é o médium, é a pessoa encarnada, né? Sim. Mais facilmente do que o espírito desencarnado. Eu acho que é por causa do ectoplasma, né? Pode ser. Então, nota, publicado o fato, se por acaso cair nas mãos da pessoa que o relatou, seremos gratos pelos esclarecimentos que houver por bem nos dar a respeito. Estudos. Primeiro, perguntas sobre os espíritos que tomam nomes fictícios. Segundo, evocação do espírito da rua de Noyer. Terceiro, são obtidos 5 ditados espontâneos. O primeiro, de Lamennais, sobre uma retificação que pede da ata de sua comunicação sobre a caridade. O segundo, sobre as vítimas da Síria, assinado por Jean. O terceiro, sobre as aberrações da inteligência, assinado por Jorge. O quarto, sobre os erros dos médiuns, assinados por Paul. E o quinto, sobre o concurso dos médiuns, assinado por Gustave Lenormand.
Durante a sessão, ouviram-se batidas muito distintas perto da senhorita Stefan. Era o espírito Gustave, que, como disse, queria constrangê-la a escrever coisas com que ela pouco se importava. Pensou que era um meio de provocar perguntas que a obrigariam a vir à mesa, desejando ele mesmo dar uma comunicação por seu intermédio. Depois da sessão, numa comunicação particular, tendo perguntado a São Luís se ficara satisfeito, respondeu ele: sim e não. Errastes ao tolerar cochichos contínuos de certos membros, quando os espíritos são interrogados. Por vezes, recebeis comunicações que exigem réplicas sérias de vossa parte, e respostas ainda mais sérias da parte dos espíritos evocados, que assim, ficais certos, ficarão descontentes. Daí nada pode sair perfeito, porque o médium que escreve experimenta, por sua vez, graves distrações prejudiciais ao seu ministério. Há uma coisa a fazer: ler essas observações na próxima sessão, que serão compreendidas por todos os sócios. Diz-lhes que aqui não é um gabinete para conversas. São Luís. Isso aí serve até para os grupos mediúnicos, né? Às vezes a gente percebe que está tendo uma comunicação séria, a resposta, aí às vezes começa a travar uma certa, vamos dizer assim, cochicho, um certo relacionamento paralelo, né? Isso que ele quer dizer, porque daí, você imagina, tem que dar resposta. O Kardec tem que fazer a resposta, o espírito tem que dar resposta, e aí tá sério aqui, né? Que tá, no caso era escrita, escrevendo aqui, o outro lá, será que é isso? O quê? Né? Quer dizer, às vezes está percebendo uma outra situação e fica falando, né? Tem que esperar, né, um pouco, talvez, né? A não ser que, claro, uma excepcionalidade está passando mal. Mas se for pertinente é o caso, né? Se for uma coisa que está ligada ali, mas aí às vezes fica fazendo uma discussãozinha ali que não sei o quê, espera, né? Isso é uma puxão de orelha que vale, que é bem válida, né? Vamos dizer assim, para os próprios grupos, né? É isso, Léo? Bom, pessoal, então era isso que nós tínhamos preparado para hoje, essa parte aí. Muitas vezes algumas pessoas acham uma parte um pouquinho chata, porque ele fala daquela parte burocrática dele, mas como a gente percebe ali, era muito rica de detalhes que não foram colocadas, de assuntos que foram tratados ali, e que não foram colocados nas obras básicas para frente. Eu até já comentei isso aí, e eu percebo a grandeza desse acervo de Kardec, que muita parte sumiram, né? De todos aqueles estudos que ele fazia, né? Porque você vê que tudo aquilo ali, ele tinha o capricho ali de organizar, de, provavelmente arquivava em algum lugar, todas aquelas discussões, né? Que aqueles que não achavam interessante não foram colocados em livros ou nada, mas ficaram ali, né? Tantos estudos, tantas comunicações, né? Hoje a gente tem dúvida para onde que for. Alguns dizem que extraviou, foi para não sei de onde, foi algumas coisas foram recuperadas. Houve uma queima, né? Parece, da guerra, foi queimado algumas coisas, mas outras foram encontradas, né? Que o Canuto Abreu até pegou uma parte delas. Quando ele voltou lá, já não estava mais ele queria pegar mais coisas e não conseguiu, né? Mas o Canuto Abreu, a gente já comentou aqui, né? Tem um acervo enorme, e ele deixou o neto dele, agora se deu para a Fundação André Luiz em São Paulo. Né? Então tem que ir resgatando isso, né? Tantas coisas foram colocadas, tantas comunicações de São Luís, que ali ele só cita, tantas evocações que foram feitas, que ele não, porque era tanta coisa que ele filtrava, juntava tudo aquilo que era interessante e jogava para frente, mas que como estudo, né? Vai ser muito rico para a gente. Bacana mesmo isso. E eu acho que talvez falta um pouquinho isso para nós mesmos, nas casas espíritas, já que nós estávamos falando daquela questão de trazer de baixo para cima, né? Às vezes falta essa estrutura, essa orientação, que talvez deveria vir no movimento federativo, de criar métodos e critérios de você catalogar isso, né? Escrever isso e passar por uma... Mas só sabe qual é o problema que não aceito? Isso dá muito trabalho. Mas só que hoje é muito mais fácil que aquela época, porque hoje existe gravador, existe nuvem, você pode mandar para a nuvem, para lá, manda para cá, manda áudio. Sim, mas aí teria que alguém fazer o trabalho que o Kardec fazia. Ler, selecionar, avaliar, para depois levar para a instrução. E isso dá trabalho. Claro que dá. E teria que ter, um trabalho anônimo, que não dá
Assim, ninguém fica É, aparecendo, nem, né? É um é, trabalho assim. e não pode ser individual também, né? Tem que ser uma interpretação de um grupo, né? É que nem os Kardec faziam ali, reuniam uma comissão de pessoas ali Sim, e discutir, né? mas é que ele selecionava, né, muitas coisas ali, porque algumas eram horríveis e ele já tirava fora, né? Outras sem nexo, assim, por exemplo. E daí o que ele achava razoável ele levava para, né, para ser instrutiva, para aproveitar, né? Então imagina esse trabalho de seleção. A pessoa tem que amar a doutrina como o Kardec amava, né? É. Bom, gente, então vamos, como sempre falando, essas aqui são nossas opiniões, né? Baseadas dentro dos nossos estudos que fazemos da doutrina espírita. E sempre estamos abertos a receber críticas, observações que possam nos ajudar e ajudar a esclarecer alguns pontos que ficam obscuros, né? Sempre estamos abertos a isso, né? Então vamos aproveitando esses instantes para nos elevarmos o nosso pensamento como seres espirituais, entrando numa sintonia divina de amor, paz, prosperidade, gratidão por tudo que tem. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de aqui estarmos estudando essa doutrina tão reveladora. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que nos dá de podermos, através da doutrina espírita, tirar o véu do Evangelho, da Bíblia, porque a doutrina espírita nos revela, nos faz que possamos interpretar com mais clareza o Evangelho. Por isso, mestre, agradecemos, porque sabemos que temos essa convicção da participação da doutrina, da sua participação na doutrina espírita, como o Espírito de verdade. Mestre querido, queridos amigos espirituais que estão conosco nessa tarde, agradecemos a todos, agradecemos, inclusive, e saudamos aqueles amigos espirituais que se aproximam desse grupo para estudar um pouco mais a doutrina espírita. Queridos amigos, fiz questão para que possamos entrar nessa sintonia de amor, sintonia divina, para vibrarmos para a humanidade, mais especificamente para aquelas regiões em conflitos hoje, da Ucrânia, da Rússia. Vamos nessa sintonia, vibrar harmonia, vibrar luz, equilíbrio, para aqueles líderes que lá estão envolvidos nessas questões, possa ter pelo menos uma fagulha de luz, e assim reverterem, reavaliarem seus conceitos. Nós sabemos que as entidades trevosas aproveitam esses instantes de desarmonia para gerar pânico, medo, angústia. Por isso a importância de nos mantermos agora confiantes, vibrando, não nos deixando se envolver com essas sintonias negativas. Por isso pedimos e vibramos harmonia, paz, equilíbrio, bom senso e amor. Sempre confiando que por mais que dificuldades tem, nós temos um timoneiro que está no comando da orbe terrena, que é Jesus. Tudo sobre a égide divina, da justiça, do amor, da caridade.
que a paz prevaleça, o amor prevaleça. Que assim seja.